tudo sobre o UFC 309 desse próximo sábado, agora. Presta, filhas. Cavaleiros do Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, como sempre, pisando aqui, como sempre não, né? Teve uma vez que eu faltei, como quase sempre, pisando aqui no Octagon de Três Tapinhas, o melhor podcast do YouTube, tá? Não somos humildes, aqui é faca na caveira mesmo, e vamos resenhar tudo sobre o UFC 309. Tem John Jones, tem Charles do Bronx, tem Bo Nickal, tem Karine Silva, tem Maurício Ruff, olha a Fight Nerds de novo aí, Chris Weidman, os nomes falam por si só. Eu ouvi gente falando que o card não estava tão bom assim, mas como assim, cara? Tá mal acostumado, por favor, hein? Tá um card bem interessante desde o início, né? Tem a Rondinha ali abrindo o evento, então temos muita coisa para falar neste podcast. Chega de blá blá blá, já senta o dedo no like aqui, por favor, que ajuda o algoritmo, ajuda Três Tapinhas. Ah, mas eu sou um hater, eu assisto só porque eu sou masoquista, não gosto, então dá um dislike, é um direito seu. Eu viro e mexo, dou dislike em alguns vídeos, dê dislike, faz sentido, também ajuda o algoritmo a entender, é like, é dislike, é bem-vindo, eu quero a sua opinião sincera, tá? E você que está aí no YouTube, seja bem-vindo. Você, meu amigo caminhoneiro, a gente tem um ouvinte no Spotify, hein? Aliás, você que escuta a gente no Spotify, escreve aqui, ouvir pelo Spotify, só para saber se tem alguém além do nosso Mr. Boleia, que escuta a gente pelo Spotify, né? YouTube, Spotify, sempre nessas duas plataformas, Três Tapinhas, toda quinta-feira, nunca faltamos. E como eu quero falar logo do UFC 309, porque eu estou salivando, eu estou empolgado com esse evento, cara. Vamos desespinhar logo o evento passado, UFC Fight Night, UFC Vegas 100. Não teve uma linha sobre o UFC Vegas 100 nessa transmissão. Ninguém falou do centenário do UFC Apex. Definitivamente, a única pessoa no planeta que se empolgou com isso fui eu. Eu sou um ingênuo, né? Tá bom. Vamos desespinhar o UFC Vegas 100, Magny versus Prates, né? Quem começa desespinhando? Começo eu. Né? Eu sempre jogo a bola, estou tagarela, começo eu. Vamos lá. Curto e grosso. Meu espinho na garganta se chama Carlos Cigarro Fumante da Silva Sauro Prates. Cara, eu tenho algumas coisas para falar dele. A primeira, nota 10, mas de cabo a rabo, porque deschavou e dispensou aquele pária que é o Neil Magny. Quem acompanha Três Tapinhas sabe que eu sou o maior hater desse lutador. É o lutador que eu mais desprezo na face da terra, é o Neil Magny, pelo jogo que ele tem. Eu vou falar dele no meu espinho ainda. No meu espinho, não, no meu tapinho de despedida. Não vou falar muito dele aqui. Mas deschavou, né, aquele pária, fez o que tinha que fazer, chegou com cigarro aceso, despachou no primeiro round, e aí vai pro microfone e brilha de novo, né? Citou, pediu luta contra o Madalena na Austrália, que é o quarto do ranking, que, cara, mirou alto, vai que cai no colo dele, Madalena tá sem adversário ainda, né? O hype do Carlos Prates está muito alto, pode acontecer, seria um lutaço para o Carlos Prates, porque é o tipo de luta que mesmo se ele perde, ele cai para cima, e com chances reais de ganhar. Alguém duvidaria? Né? Acho que seria uma luta muito equilibrada, difícil. Tem também, mirou também no Geoff Neal, que é o 10º do ranking, ou seja, é uma coisa que a gente vê raramente no lutador, que é o cara que chega com o card estudado. Acho que isso é uma cultura da academia, né, da Fight Nerds. Cara, golaço, desenrola bem no inglês, vem de um histórico de 4 KO seguidos no evento, é um produto pronto, né? É um produto diferenciado, o Carlos Prates. Eu só quero, para terminar o meu espinho na garganta aqui, dizer o seguinte,
Pô, eu tô parecendo um convertido aqui, né? Eu entrei no hype do Carlos Prates. Mas eu quero levantar a seguinte lebre, tá? Ele não pegou ninguém da prateleira adulta do UFC ainda. Não pegou ninguém. Porque, assim, Trevin Giles, Neil Magny e Li Jingliang, em final de carreira, em descenso, dá uma sensação de que bateu em quem certamente bateria. Eu acho que estou convidando você, Brutamontes, Desdonzeladas, a alinhar um pouco as expectativas também. E vocês estão ouvindo isso de alguém que há 40 segundos estava aqui empolvoroso com a luta do Prates do cigarro contra o Madalena. Talvez seja muita coisa para ele engolir. Talvez o Geoff Neal seja de fato uma melhor escolha. Só quero ponderar isso. Né? Se a gente olha para quem ele venceu, momento da carreira de quem ele venceu, vamos um pouco devagar nessa empolgação. É quase que um recado, que uma dica que eu estou dando para mim mesmo, porque eu estou empolgado com ele. Esse é o meu espinho na garganta, com um quê de ponderação, de calma, Rampazzo, calma, se acalma, porque deixa o menino desenvolver com um pouco mais de calma. Eu mesmo faço esse advogado do diabo de mim mesmo. E agora eu passo a palavra para ele, a Wikipédia do MMA, o maior repórter de MMA deste Brasil, é um dos 3 tapinhas, por isso não tem como a gente ser humilde. Bem-vindo, palmas para você, MMA Meloto. Qual que é o teu espinho, meu amigo? Saudações, pessoal. O meu espinho, ele também tem muito a ver com essa questão de expectativas alinhadas. O hype no Renier de Ridder, ele, a princípio, eu acho que ele morreu agora, né, galera? Quem estava promovendo ele, quem estava empolgado com ele dentro do UFC, eu acho que agora não tem mais motivos para se empolgar tanto, pelo menos no que tange a disputar cinturão, a ser campeão, a fazer história, né? Porque era isso que eu vi de algumas pessoas, dos fãs, enfim. Houve também uma comparação recentemente com o Dricus du Plessis, que também é um cara que chegou no UFC ali meio atabalhoado, um jeitão esquisito de lutar, de performar, mas eu acho que existe uma boa diferença entre os dois. Até mesmo o Dricus du Plessis, que estreou no UFC, estreou com 26, 27 anos. O The Ridder já está com 34, então eu não vejo uma margem de evolução tão grande como eu via no du Plessis que poderia acontecer. Eu sei das qualificações do holandês, mas eu acho que ele mostrou que não tem nível ali para brigar, para entrar num top 10, num top 5. Não sei o que vocês acham, mas as minhas expectativas estão muito alinhadas e muito abaixo do que eu vejo aí do normal. Mas, por um lado, foi bom também que a contratação dele foi feita para expor o Oni, né? Porque não só na questão do nível do Oni, mas também da entrevista que ele concedeu depois do evento, dizendo que os lutadores não devem assinar com o Oni, porque lá os lutadores não conseguem lutas, a organização trata bem só os campeões, quando o cara perde o cinturão, já vira um qualquer e não tem oportunidades como antes tinha. Então, fica também aqui um certo repúdio a esse tipo de postura que as organizações rivais do UFC, que a gente apoia às vezes, mas não sabe também que faz tiranices às vezes, né? Boa, Melo, boa, Melo. Ótima ponderação também, concordo 100% com o que você falou. E, capitão, bem-vindo, o maior analista de lutas desse Brasil. Vitor Miranda é o segundo. O maior analista de lutas desse Brasil é 3 tapinhas. Qual o teu espinho, meu mestre? Eu vou dizer aqui, principalmente, eu discordo de vocês. Eu acho que tem que hypar mesmo. Não é mais o maior na lista de lutas. Retiro o que eu falei. Não é. Não, eu acho que tem que empolgar. Eu acho que a grande parte que me faz empolgar com esse esporte é justamente empolgar com o lutador. É ver um cara que tem 5 lutas e falar, esse cara vai ser campeão mundial.
Pá, porque aí, senão você vê os caras lá no boxe que o cara é campeão mundial e eles falam, mas ele não lutou com ninguém, ele ainda tem que se provar contra o alto nível. Pô, não me enche o saco, bicho. Se você quer que eu faça a análise do que já aconteceu, isso perde metade da graça. O divertido é isso. O divertido é jogar com a sorte, é tentar falar assim, eu tenho o melhor olho do planeta, eu vejo o talento, eu olho pro Carlos Fumante e falo, vai ser campeão, não vai ser campeão, sei lá. Isso é o divertido da coisa. E como que a gente erra? Rampazo, você e seu Albazi, eu e meu Mayojuri, bicho, a gente dá cada bola fora, mas essa é a parte divertida. E eu vou dizer, o meu espinho na garganta aqui... Barbie, fala, pai. Só onde você falar seu espinho. Isso. Barbie, só onde você falar seu espinho, esse é um dos motivos pelo qual esse é o melhor podcast da internet brasileira. Presta, filhas. A gente se permite discordar uns dos outros. A gente é verdadeiro, a gente é autêntico. Vai lá, Barbie, qual é o teu espinho? Cara, o meu espinho na garganta foi justamente porque o Eliseu Capoeira teve o adversário dele substituído de ultimíssima hora contra um estreante chamado Zach Scruggins. E, tipo assim, cara, foi uma vergonha. Eu achei a luta meio constrangedora nesse sentido. Claro que o Eliseu não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele entrou, fez o trabalho dele. O cara fez mais do que ele deveria fazer, porque ele pegou um adversário de ultimíssima hora, topou a luta. Eu acho que o cara nem bateu o peso e o cara parecia bem maior do que o Eliseu. E ele foi lá e bombou a cara do cara em 1 minuto. Mas a questão aqui é como que o critério do UFC de contratar esses caras está ficando meio para os cocos, né? Isso aqui foi mais uma prova. Eu acho que faz tempo que eu não vi uma luta que deixava claro o desnível igual essa. Porque, beleza, às vezes a gente vê um cara que é muito superior ao outro, mas os dois têm nível UFC. Você vê o Eliseu, que é um lutador, tipo, estabelecido dentro do UFC, estabelecido no evento. Ninguém questiona que o Eliseu tem nível para estar dentro do UFC. Ele, obviamente, tem. Mas aí ele pega esse cara, que, bicho, foi uma tirada para nada, sem vergonha, sabe? No primeiro soco que o Scroggins tomou em cheio, ele arriou. Isso não quer dizer que ele seja um lutador ruim, mas eu acho bem óbvio que ele não é um lutador desse nível. Mas pegou a luta de última hora, lá, falta de recurso e tal. Mas, cara, o UFC tem 700 lutadores no plantel. A gente está aqui toda semana reclamando que os lutadores não têm oportunidades bastante, que tem um monte de gente na geladeira, que o UFC, se ele quiser dar 3 lutas para todos os lutadores que estão dentro do plantel por ano, ele simplesmente não tem evento suficiente para fazer isso. E aí o UFC está preferindo contratar um super estreante, um cara que, obviamente, não tinha nível para estar, pelo menos neste momento, não tinha nível para estar dentro do evento, para fazer essa substituição de ultimíssima hora. Eu realmente acho que é uma coisa lamentável. Eu acho complicado. Você pensa que o Dan Ige pegou a luta lá contra o Diego Lopes, faltando 4 horas. Será que o UFC, dentre os 700 lutadores do plantel dele, claro que, obviamente, coisa de categoria, eu sei que é um número menor do que esse, mas eles não achavam um que pudesse pegar essa luta? Eu acho isso meio esquisito de acreditar. Boa, Barbie. Boa. É o seguinte, comentários de bastidores aqui que precisam ser feitos. Primeiro é o seguinte, eu estou há meses com um problema de refluxo. Se tiver algum gastroenterologista nos ouvindo, aceito dicas, me chama, manda um comentário com o teu e-mail ou teu zap, porque eu vou te chamar. Eu tomo um remédio que corta o meu soluço. Quando eu paro esse remédio para fazer um teste, para ver se melhorou, o soluço volta. Eu parei o remédio ontem, o soluço voltou. Então eu tinha 2 opções. Não gravar o podcast ou gravar esse podcast soluçando. Escolhi a segunda. Então eu vou passar vergonha aqui e vou gravar esta porra desse podcast soluçando. Precisava ser dito, senão não ia nem relaxar. Aliás, o dia que eu errar um palpite no campo minado, eu não vou pagar mico, porque eu já estou pagando aqui agora. Tá? Eu vou gravar um podcast inteiro soluçando. Não tem maior mico do que esse, Barbie e Meloto. Já estou pagando meu mico antecipado. Aceitem. Aceitem. Segunda coisa, estou fumando um charuto, que é uma coisa que não ajuda no meu soluço, aliás, no refluxo. Eu sou um péssimo paciente. E aí abandonei o escritório e estou aqui na varanda de casa. Vocês perceberam que eu já mudei de lugar porque a luz está caindo. Daqui a pouco eu vou acender a luz e é capaz que eu fique num escurinho aqui também. Aceitem isso também. Nós somos o melhor podcast do Brasil, mas somos amadores ainda, porque a gente ainda é pobre, né? Quando o assunto é grana. E
Terceiro ponto, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? É a risada do malvado. Está sorrindo para você, Meloto. Chegou a tua... Vamos lá. Chegou a tua pergunta porque eu preciso parar de soluçar. Falem vocês. Meloto, é o seguinte, você veio do futuro e depois de vencer Stipe Miocic, depois de fazer Stipe Miocic de gato e sapato no octagon, a luta entre John Jones e Alex Poitin aconteceu, Meloto? Eu vim, olha só como eu sou muito fã de MMA, né? Eu vim do futuro e eu não parei para ver os números da Mega Sena. Eu fui ver se a luta do John Jones com o Alex Poitin aconteceu. Galera, eu lamento, mas infelizmente não aconteceu. Não aconteceu porque o interesse do UFC era fazer John Jones e Aspinall, para promover o Aspinall em cima do legado do Jones. O Aspinall, que é a galinha dos ovos de ouro do UFC. É o cara que carregou a bandeira do UFC ao longo dos anos aí seguintes. E como o Jones não aceitou, né, essa luta aí também, né, isso aí não aconteceu porque o Jones também não quis, né? O UFC tirou o cinturão do Jones e aí fez Aspinall e Poitin como primeira defesa de cinturão do Aspinall, cinturão linear. E aí o bonde andou, aconteceram os resultados e o UFC não fez a luta entre o Jones e o Poitin porque não fazia mais sentido. É isso, infelizmente, galera, a verdade é essa. E só um comentário, né, que assim, você veio do futuro e disse que essa luta não aconteceu. Mas o John Jones parece, né, tá meio vocal, meio interessado nessa luta. Porque de bobo ele não tem nada, né? Vamos combinar que a luta contra o Poitin será uma luta muito mais fácil para o John Jones do que contra o Tom Aspinall. Óbvio que agora eu vou virar o hater do Poitin, o inimigo número 1 do Brasil agora é Fabiano Rampazzo, mas o John Jones, Barbie, o John Jones lavaria o chão com o Poitin. O Aspinall, um buraco é mais embaixo, né? Peraí, essa é a minha pergunta capciosa. Não. Não. Eu tô te chamando para conversa. Eu acho que é bem óbvio que esse aqui é um casamento muito desregulado, né? É tipo assim, o Jones está querendo puxar um cara que era um peso médio, subiu para o peso meio pesado, para o peso pesado. E, obviamente, que se a gente fala de Jones no auge dos seus poderes, ele limparia o chão, sem dúvidas, com o Poitin. E eu diria que a probabilidade mais óbvia aqui ainda é que ele limpe o chão com o Poitin da mesma forma, mesmo hoje. Óbvio que a coisa é um pouco mais complicada nesse momento por conta da diferença atlética, mas eu ainda acho que o John Jones seria muito favorito para essa luta e muito provavelmente venceria. Eu acho que contra o Aspinall você está enfrentando um peso pesado legítimo, um cara forte para a categoria, rápido para a categoria, que bate pesado e que já demonstrou valências em todas as áreas. Como você falou, eu acho que é um buraco mais embaixo em termos de casamento estilístico e até mesmo diferença física. E, Barbie, a sua pergunta capciosa chegou e eu não vou aliviar, hein? Olha essa pergunta. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas. Olha a perguntinha que o Rampazzo pescou pro Barbie aqui. Maurício Ruff versus Charles do Bronx. Aonde estaria o seu dinheiro, Barbie? Não, mas assim, isso aqui entrando em contraponto com o que eu falei antes de meter hype, falar esse cara vai ganhar o cinturão. Eu acho que tem que ter uma certa calma na hora de fazer certos casamentos imaginários assim, porque tipo assim, eu só sei. Só um parênteses. A gente tá falando de um Charles do Bronx mais velho, já ao que tu indica, já passou da melhor fase também, continue. Pô, mas é até interessante você falar isso, porque, tipo assim, a decisão contra o Tsarukyan, mesmo que eu tenha concordado com ela, foi uma decisão contestável e teve muita gente que pontuou essa luta pro Charles, sabe? Então fica aquela coisa que se o resultado da luta fosse outro, o discurso também estaria sendo outro. Eu acho que o Charles realmente já meio que passou do ponto, já não está mais no seu melhor dia, mas a gente tá falando de um Ruff que a melhor vitória dele é contra o cara que ele pegou no Contender Series, que estava ganhando a luta. Aquele cara, se eu não me engano, os juízes estavam pontuando 2 rounds pro Murtaliev. Murtaliev é esse o nome dele? Raymond Murtazaliev, não sei. Alguma coisa assim. E claro que eu sei que o Ruff pegou essa luta de última hora, uma categoria acima, e o Ruff é um lutador fantástico, eu boto muita fé que ele vai chegar lá. Eu boto muita fé que ele vai chegar num top 10, top 5, mas só que hoje,
Você está querendo que eu coloque o cara que estava lutando contra a gente fora do UFC, passando perrengue, contra o cara que, por uma decisão ali que poderia ter ido para ele, não está disputando o cinturão da categoria. O meu dinheiro, neste momento, estaria no Charles. Eu acho que a diferença é uma diferença abrupta de nível de competição que o Ruff teria que enfrentar. Mas eu vou dizer que, assim, depois desse fim de semana, pode ser que meu palpite mude, cara. A competição dos dois está... O Charles baixando um pouco de competição, o Ruff subindo um pouco. Se bem que o Long Top não é grande coisa melhor do que o Monark, mas aí vem questão de performance e todas essas coisas, e eu sou muito fã da galera da Fighting Nerds, eu espero muita coisa do Ruff, mas neste momento tem como não, eu seria de Charles. Só tenho para dizer aqui que o hipócrita, safado, contraditório, que você disse que queria, tinha que promover os caras, tinha que hypar e agora disse que não. Mas tem que hypar mesmo, tem que hypar, mas eu ainda sou analista, entendeu? Eu sou um analista fanático, mas um analista ainda. Mas eu te entendi, Bárbara, porque, tipo, lembra quando o Charles do Bronx pegou o Frank Edgar? É a mesma situação, é uma joia contra um ex-campeão. E mas naquele momento o Charles não estava preparado, mas depois a gente viu, né? Se botasse ali, os dois ali com 34 anos, de repente eu acho que o Charles venceria. Meloto, rapidão, o teu dinheiro estaria em quem? Estaria no Charles, mais completo. Eu acho que ele ainda venceria. Tá certo, tá certo. E bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. Abre aspas para o Luiz Gustavo, olha ele de novo aí. Calma, Rampa, não leve para o coração. Você é chato pra cacete, mas eu não deixo de dar play no podcast no primeiro segundo que recebo a notificação. Vocês são maravilhosos, continue sendo chato e eu continuo sendo fã. Ô, Luiz Gustavo, cara, eu não conheço uma pessoa que me conhece que discordaria de você. Eu sou chato mesmo, cara. E eu espero que você continue assistindo a gente e que você comece a me amar mesmo sendo chato. É isso. Vou pro próximo. O segundo é do Rafa Rex 07. Olha que legal esse comentário. Segunda vez ouvindo o programa e gostei muito da dinâmica. Parece um programa de rádio sobre MMA. Virei fã. Pô, que legal, cara. Acho que você já está inscrito, né? Obrigado. A gente quer bater mil inscritos. Quando a gente bater 1000 inscritos, o Barbie e o Capitão Carisma vai vir fantasiado de galinha, vai comer milho aqui na câmera. Coisa de louco. Ele vai cacarejar. 1000 inscritos, tá? Você já ajudou nisso. Ô, Rafa, obrigado. E esse comentário do Rafa, né, elogiando, eu vou guardar ele rapidinho, porque no último eu vou mencionar o comentário do Rafa de novo. Vou pro terceiro, que é o penúltimo. Abre aspas. Aqui achei legal esse comentário do Adriano Sonar. Olá, meus amigos dos Três Tapinhas. Tenho duas coisas a dizer. Pior que é um comentário longo, justo na hora que eu tô com soluço. Devia ter pedido pro Meloto ler. Mas eu estou pagando meu mico antecipado no dia, se é que eu vou errar de novo uma luta. Como pode Rick Turcios fazer um Common Event, mesmo que seja de um Fight Night? A luta do Rick Turcios caiu, mas ainda assim eu achei interessante a lebre que ele levantou aqui. Para mim, ele é top 5 lutadores mais superestimados, acho que quis dizer subestimados, né? Não, superestimados mesmo, tá certo, perdão, superestimados. Estou comentando isso antes do evento, espero que ele não cale minha boca. Não calou porque ele nem lutou, mas o ponto que você levantou, a gente já trouxe algumas vezes aqui, né? De como o UFC parece perder a mão na montagem dos cards. E o segundo comentário dele é sobre a popularidade do Poatan no Brasil. Isso tende a mudar. Ele tem ido em vários programas de podcasts com alta audiência por aqui. Podpah, por exemplo. Isso acaba gerando curiosidade das pessoas de saberem quem ele é e, consequentemente, furando a bolha, né? Esse texto é meu. Você tem razão, é um bom ponto, né? É porque eu falei aqui, né, que o Poatan não está para o Brasil, como o Topuria está para a Espanha. Larga a distância. Você pergunta para qualquer pessoa fora do meio aí, você que está me ouvindo, pergunte para namorada do teu amigo, ninguém conhece Poatan, ninguém conhece, cara, não furou a bolha, como Anderson Silva furou lá atrás. Mas o Adriano trouxe um bom ponto aí, né? Que vai
que o Poatan tem esse potencial para um dia, talvez, furar essa bolha. O último comentário é do Anderson Cacho. E eu achei um comentário uma provocação muito interessante. Olha aqui, ó. Eu acompanho o podcast toda semana e acho bem legal. A parte da reação dos comentários tá ficando chata por conta dos haters. Não dá audiência para esse tipo de gente, Rampazzo. Ô Anderson, eu discordo de você frontalmente. Imagina se eu ficasse aqui só lendo os comentários do Rafa, dizendo que o podcast é uma maravilha, que parece um programa de rádio, que virou fã. Ficaria uma coisa cabotina. Eu acho que justamente dar voz para isso que você está chamando de hater é que eu discordo. O Luiz Gustavo que chamou de chato pra cacete aqui. Eu não acho que o Luiz Gustavo seja um hater. Eu não enxergo assim. E ainda que fosse um hater, e ainda que aparecesse um hater aqui, eu acho que o hater, ele pode ser acolhido. E ele pode ser transformado. E eu também acho que críticas que ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de ouvir críticas. Elas ajudam, de alguma forma, a gente a transformar e a melhorar. Então, cara, eu acho que este quadro, Rampazzo Reage, vai sim ler quando vier um comentário que toca o nosso coração, mas ele privilegia, sim, os comentários que tragam críticas. Porque eu acho que é nessa amálgama de discordância que a gente pode crescer. Senão, a gente começa a separar esses caras e se afunda na bolha da internet. É tudo que a gente não quer. Agora voltamos para o UFC 319, pelo amor de Deus, né? Não sei se eu já falei errado, se eu falei 307, mas é 319. E num evento que tem como event Charles do Bronx versus Michael Chandler, tem que ter duas análises do capitão. Barbie, por favor, vamos para a primeira análise de luta. O que o Charlinho vai trazer de armas? Quem é o Charles de Oliveira deste sábado? Como que ele vai vencer o Chandler, Barbie? Chutebox, favela, o brabo tem nome, o nome dele é Charles do Bronx. E eu acho que isso define muito, né? Saiu um vídeo, uma foto, na verdade, recentemente, do Charles vestindo os shorts novos, com o design que ele escolheu. E o cara tem um corte aqui e o olho inchado. Você fica pensando, pô, bicho, o que esses caras fazem na jukebox é uma coisa meio sem explicação. E o Charles é a definição de um cara que foi lapidado ao estilo shootbox, sabe? Claro que você vê que tem o talento inato ali, mas ele precisava desse rigor nos sparrings, dessa pressão que ele tinha, que ele teve enquanto treinava lá, que era justamente para fazer ele entender que ele tem poder de nocaute e que ele tem a capacidade para entrar em trocas mais duras. E o Charles, mesmo que ele seja um cara mais alto, mais longo, ele é essencialmente um lutador de pressão. Ele é um cara que gosta de dominar o centro do octógono, atacar com chutes médios, atacar com chutes baixos, pressionar com golpes retos. Quando o adversário tenta entrar com alguma coisa, ele pega no clinch, trabalha ajoelhadas, e ele gosta muito de atacar em transição, que foi justamente o que definiu a luta dele contra o Justin Gaethje, que o Gaethje estava saindo de um clinch pensando, ok, pausa, e o Charles estava metendo a mão na cara dele. E é possivelmente um dos grapplers, talvez o grappler mais perigoso que a categoria tem. Beleza, eu sei que a gente vai falar, mas ele não é o melhor, beleza, mas eu tô falando de perigo. Eu tô falando de risco aqui. Você chega no chão com o Charles, bicho, você está constantemente em perigo, porque ele entende muito bem que você não pode ficar sem se movimentar no solo. Você tem que estar constantemente tentando se levantar, ou raspar, ou finalizar seu adversário. Uma dessas coisas, principalmente se você está por baixo. E o Charles, tendo esse poder de nocaute que ele tem, muitas vezes cai por cima do adversário, né? Dá um knockdown e aí é presa fácil. E, cara, ele é um trocador muito além do que dão crédito a ele. Eu acho que muitas dessas coisas são instintivas, eu não acho que ele tem um método extremamente rigoroso, e eu acho que ele também peca, principalmente questões defensivas, essa coisa que a gente sempre comenta do estilo shootbox, né? Que é tipo assim, hey, vamos lá, trocar soco, garra, coração, sangue no olho. Mas, cara, o Charles estava tomando knockdown em toda a luta dele.
E essa aqui é uma coisa extremamente perigosa para essa luta em particular. Mas, cara, eu ainda acho o Charles um dos lutadores mais espetaculares de se assistir. É um cara que tem poder de definição em todas as áreas, que está sempre pressionando o adversário, tem muito cardio, tem muita habilidade de transição, muita habilidade de escape também, quando as coisas não estão indo a favor dele. O fato dele ser um jogador de chão tão perigoso façam que os adversários muitas vezes consigam um knockdown e não se atrevam a seguir ele no chão. Não sei se esse vai ser o caso nessa luta contra o Chandler. Acho que, historicamente, a gente já viu o Chandler fazendo isso. Mas, cara, eu acho que isso define bem o Charles. Ele é um cara mais voltado para o Muay Thai, quando a gente fala de estilos de trocação, que você vê as joelhadas frontais, principalmente no corpo, os chutes baixos, os chutes médios, os chutes frontais, que eu acho que são uma das melhores armas que ele tem para pressionar. Ele tem algumas boas esquivas na mão, mas, em geral, elas só aparecem quando ele está enfrentando adversários que têm uma diferença bem clara de nível para ele na trocação. Quando ele está jogando no alto nível, contra o top 5 mesmo, em geral, quando ele está trocando mão, ele vai levar atrás. Foi o que aconteceu nas defesas dele de título. E é esse jogo completo que faz o Charles ser um cara tão espetacular de se assistir e um lutador tão bem sucedido. Barbie, e o Michael Chandler? O que ele vai trazer de armas para vencer o nosso Charlinho? Conta pra gente. Você vê, o interessante aqui é que eu acompanho o Michael Chandler desde que ele começou a despontar no Bellator, e eu acho que é bem óbvio para todo mundo que segue desde essa época que ele não só não está no auge dele, como ele está extremamente distante. Não é por uma capacidade física, porque eu acho que esse cara está tão explosivo quanto ele sempre esteve, mas é uma questão dele ter largado a mão da estratégia, é uma questão dele ter realmente deixado as outras coisas subirem a cabeça, deixar o sangue nos olhos, a coisa que eu estava reclamando do Charles ainda agora. Pô, o Chandler é o pecador número 1 disso. É um cara que joga tudo para a plateia, bicho. A luta dele contra o Dressing Gate, que ele estava perdendo o round, e ele estava tentando puxar a plateia, tentando, vamos trocar pancada, e eu só estava pensando, mas se você só fizer o que você sabe, tipo, o que já tinha dado certo, principalmente em termos de queda, assim, talvez você consiga até vencer essa luta, sabe? Contra o Poirier foi a mesma coisa, ele perdeu o primeiro round, no segundo ele lembrou que podia quedou e dominou, mas aí ele já estava cansado, já estava atordoado, já não conseguia efetuar o jogo da mesma forma, e no terceiro round foi finalizado. Então, tipo assim, o Chandler era um boxeador melhor, era um contragolpeador melhor, um cara que entrava com mais combinações, tinha melhores chutes, e sempre foi um wrestler do mais alto nível. E também o jogo de chão do Chandler acho que a parte mais subestimada do jogo dele, porque é realmente um grappler excelente, ele já dominou caras extremamente bons no chão. Ele tem essa capacidade de quedas e domínio que sempre apareceu ao longo da carreira dele. Quando ele precisava de uma vitória, era tipo assim, eu preciso ganhar essa luta. Não importa como, ele fazia esse jogo e funcionava, sabe? Você vê a luta dele contra o Goichi Yamauchi dentro do Bellator, e era exatamente isso. Não vou arriscar, vou dominar de ponta a ponta. Mas, como eu falei, eu acho que é um cara que priorizou muitas coisas além da carreira, tá vindo aí de 2 anos parado, porque tava esperando uma luta contra o Conor McGregor. E uma coisa que eu achei engraçado é que em um grupo de amigos, um amigo meu falou que tá com a impressão que o Charles, para aceitar essa luta contra o Chandler, ele meio que já desistiu da carreira. E eu fiquei assim, para mim a impressão é que o Chandler desistiu da carreira dele. Porque você vê um cara que passa todas as lutas jogando para a plateia, que ficou 2 anos esperando o Conor, que já admitiu que não tem grandes interesses por disputar o cinturão, e ele prioriza essa luta contra o Conor, sabe? Para mim, o Chandler está querendo realmente fazer a mala e possivelmente sair fora. E eu nem acho isso ruim, mas você é um cara que depende da sua capacidade física, da sua explosão, de ser um atleta muito além da conta, como o Chandler é. O Chandler é um cara absurdamente explosivo, estupidamente forte, ele tem ele peca no gás, mas é justamente porque ele abusa muito dessa capacidade explosiva dele. Eu acho que, como atleta, talvez ele seja o melhor de toda a categoria dos pesos leves. Resta saber se ele vai conseguir utilizar isso com a mesma inteligência que ele tinha antes, ou ele vai depender daquela mão salvadora para depois se cansar e ser dominado, como já aconteceu várias vezes dentro do UFC. Quero dizer que eu troquei o charuto pela cigarrilha, e antes que comecem a me chamar de Rampazzo Cigarro aqui,
só a informação de que tanto o charuto quanto a cigarrilha não se traga, tá? Eu nunca traguei, eu não sei como é que se traga, eu nunca traguei na vida. Você degusta o charuto e degusta a cigarrilha, tá? 3 tapinhas também é cultura. Barbie, quem vence a luta? Me responda isso, por favor. E só uma coisa, é uma luta de 5 rounds. Comece me respondendo a seguinte pergunta. Uma luta de 5 rounds, que você tanto pede, né, Barbie? Como em eventos de 5 rounds. Quais as chances dessa luta chegar no round 4? Cara, eu não acho que tenha grande chance da luta chegar no round 4. Eu acho que são 2 caras extremamente definidores. E eu acho que, muito especificamente, falando a respeito do Chandler, ele tá entrando muito naquela coisa de ou eu mato ou eu morro. E mesmo que ele tenha chegado na decisão algumas vezes, o terceiro round sempre está sendo aquele round que, tipo assim, nenhum dos dois está aguentando muita coisa mais. A impressão que dá é que o Chandler vai ser sempre isso. E, para ser sincero, eu acho que vai ser a mesma coisa nessa luta. Eu acho que o Chandler vai entrar tentando matar. E, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está falando aqui, mas ele tem muito tempo parado. E outra coisa é que ele já tem 38 anos de idade, cara. Para a categoria dos leves, bicho, 38 anos é muita coisa. E como eu falei, o Chandler é um cara que depende muito do aspecto físico. Ele depende muito dessa capacidade explosiva. E quando você começa a perder a capacidade atlética, ainda mais numa categoria como os leves, isso aqui pode ser um ponto central, né? É um cara que mesmo treinando rotineiramente, que mesmo no seu auge físico já tinha um gasto muito questionável. Agora eu imagino que isso tenda a só piorar. Sabe? Então, eu acho que o Chandler vai entrar, ele talvez vá conseguir um golpe ali super potente que vai machucar o Charles, e ele vai tentar seguir impiedosamente com isso. E para mim, essa é meio que a chance da vitória do Chandler. Ele é mais rápido do que o Charles, ele é mais potente do que o Charles, mas ele não é mais técnico, ele não tem mais recursos do que o Charles. Para mim, a chance que o Chandler tem é uma definição ali nos primeiros 2 rounds, porque o Charles não é um cara de dar espaço. Mesmo que ele se machuque, se ele conseguir se recuperar, ele vai continuar pressionando. Ele vai continuar levando a luta até o adversário, e é isso que exaure mais, sabe? Não vai ser um cara que vai se cansar um pouco e deixar o Chandler se recuperar um pouco. Eu acho bem complicado ver essa luta começando o 4º round. Eu acho ainda mais complicado ver essa luta terminando na decisão. Eu diria que praticamente não tem chance, considerando o estilo dos 2 lutadores, considerando o tempo parado que o Chandler está vindo, a forma que eles agem, a forma, tipo, o poder de nocaute em relação ao queixo, a proporção aqui que os 2 batem mais pesado do que eles aguentam receber. Já tomaram vários knockdowns dentro do UFC, já tomaram vários nocautes, inclusive um já nocauteou o outro, e a própria luta entre eles já nos diz muito sobre isso, né? Não teve um momento daquela luta que um dos 2 não ficou à beira de ser nocauteado ou finalizado. Foi uma luta insana nesse aspecto, era um matando o outro morrendo, um matando o outro morrendo o tempo todo, e eu imagino que a revanche talvez seja ainda mais disso, porque o Chandler tem que saber que ele não tem recurso para simplesmente fazer um jogo seguro. Não existe, eu não acho que exista um jogo seguro para o Chandler nessa luta. Eu acho que se ele tentar fazer um jogo de grappling, ele vai se exaurir com a atividade que o Charles do Bronx tem por baixo, sem conseguir ser tão efetivo. E aí, com o passar dos rounds, ele vai perder essa progressão. Então, para mim, a chance do Chandler é esse nocaute nos primeiros 2 rounds, mas passou disso, eu acho que o Charles vai conseguir uma definição, e o meu palpite está indo no Charles do Bronx. Eu não tenho como, neste momento, apostar contra o cara que está há mais tempo parado, mais velho, que perdeu a primeira luta entre eles, e que eu acredito piamente que tenha menos recurso. Análise feita para você envelopar, levar para casa e decidir quem vai ser o vencedor. Ô Melotô, conta pra gente que horas começa esse evento e narre aí as lutas deste card principal do UFC 319, por favor. Bom, o card principal do evento começa à meia-noite, no horário de Brasília, e a primeira luta de abertura do card principal é o Maurício Ruff contra o James Lontop, né? O Maurício Ruff, mais uma grande joia da Fighting Nerds, esse do peso leve, com muito hype também. Olha que oportunidade para ele, hein? Segunda luta no UFC, fazendo parte do card principal da possível despedida de John Jones, né? E o adversário é o James Lontop, um peruano que já está com 2 derrotas no UFC, as 2 lutas que ele fez, ou seja,
pegaram ali o cara que não tinha nada a perder, que iria aceitar essa luta, porque muitos recusaram, né? O Maurício Ruff vinha aí de um histórico de lutas onde os adversários estavam recusando, ele não conseguia lutar pela segunda vez no UFC, por conta justamente do hype que ele teve, chancelado pelo Dana White, né? O Dana White disse que a estreia dele foi uma das melhores estreias que ele já viu no UFC. E eu tô confiante na vitória dele nessa luta aqui também, acho que ele é muito superior e vai vir mais uma vitória. E na sequência, Meloto, 2 brasileiras ranqueadas no peso mosca feminino, né? Exatamente, Viviane Araújo contra Karine Silva, né? E aí o meu coração bate mais forte no quesito potencial, porque eu vejo um enorme potencial na Karine Silva. Para mim é talvez a principal joia, ao lado da Natália Silva também, que eu não posso esquecer, no MMA feminino brasileiro. E aqui, cara, é o maior teste da carreira dela, pegando a Viviane, que é uma lutadora completa, dura, difícil de ser vencida. Talvez a Karine tenha dificuldades nessa luta, porque ela não atingiu também o seu potencial completo, mas ainda assim eu acho que a Karine vai vencer usando o grappling, as quedas, controlando sempre que possível, evitando o caos. E na trocação, quando essa luta estiver lá também, eu acho que ela leva vantagem. Então, meu palpite vai ficar com a Karine nessa luta aqui. Barbie, a terceira luta, Bo Nickal versus Paul Craig. Paul Craig tá pagando 7-1 em algumas casas de aposta. O que você acha disso aí? Cara, eu acho que é isso, né? Tipo assim, até porque se o Bo Nickal for minimamente inteligente, ele nem leva essa luta pro chão. E acredite, se o Bo Nickal não quiser que essa luta vá pro chão, ela não vai pro chão. Eu não vejo um cenário que essa luta vá para o chão, a não ser pela vontade do Bo Nickal. E eu acho que na trocação existe uma diferença muito grande de potência e velocidade. Eu não acho que o Bo Nickal seja o melhor trocador do planeta, mas o Paul Craig é literalmente saco de pancadas para qualquer um que se dispõe e consegue manter a luta em pé. E eu vou dizer que mesmo no chão, eu acho que o Bo Nickal seja superior. Talvez ele não seja tão letal, talvez ele não seja tão, peguei. Mas eu acho que como um grappler, domínio posicional, a habilidade de passagem, essas coisas, eu daria até vantagem para o Bo Nickal. Talvez muito por conta da base dele no wrestling, mas eu acho que para um cara com tão pouca experiência, bicho, ele já demonstrou muita coisa boa. Ô Meloto, rapidinho, tá? O Bo Nickal tem boxe, Muay Thai para ganhar do Paul Craig? Tem muito, inclusive. Ele é conhecido pelo wrestling, mas tá evoluindo muito no quesito trocação, tem poder de nocaute, já mostrou isso dentro do UFC mesmo, não foi contra um oponente tão bom, mas, cara, tem mão pesada assim, eu acredito que ele vai nocautear essa luta, porque o jogo não casa pro Paul Craig, não casa. Rapaz, se o Paul Craig bater o peso, eu tenho Muay Thai para bater nele. Que vem. Desafio feito, hein? Chegamos então no Coleman Event, que já foi amplamente avaliado aqui pelo Barbie, né? O Carlinho contra o Michael Chandler. Quer falar alguma coisa, Melo? Cara, eu concordo muito com a análise do Barbie, com o palpite dele também. Na primeira luta, curiosamente, eu fui de Chandler, mas me arrependi amargamente, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, o jogo também não casa muito pro Chandler. O Chandler, o ponto forte dele é o wrestling, é tentar exaurir o adversário, às vezes com definição também, ele tem muito poder de nocaute, mas, cara, ele já não tá mais no auge físico, ele não veio pro UFC no auge, inclusive, o auge dele foi no Bellator, e o Charles do Bronx ainda vejo num nível alto, não decaiu, não mostrou sinais de decadência claros, evidentes, para mim ainda, então acho que ele vence essa luta também, e na via rápida também, não vai pra decisão, longe de quarto round, termina no primeiro e no segundo no máximo. E aí chegamos na ADLP. O que quer dizer ADLP, Meloto? Análise da luta principal. E que luta, hein? Será, cara? E que luta? Será? Tem chance de ser um mismatch parecido com o que a gente viu aí contra o Ciryl Gane? John Jones vai se mostrar um ser humano de outro mundo? Quem vai responder é o Barbie. Que John Jones vai entrar no octagon esse sábado, Barbie? Cara, eu imagino que não seja o melhor John Jones. Na verdade,
potencialmente um dos piores, talvez o pior John Jones que a gente viu. O cara tá com o quê? 37 anos de idade, 38 anos de idade, vindo de um certo tempo parado, vindo de uma lesão na categoria de cima, que até mesmo nessa luta contra o Gane, que foi uma performance extremamente dominante, a gente já viu que ele perdeu a velocidade que ele tinha, e mesmo antes disso ele já não vinha tendo boas performances, né? As últimas lutas dele na categoria dos meio pesados, contra o Marreta, contra o Dominic Reyes, deixaram muito a desejar. Ele ainda é um dos maiores da história do MMA, definitivamente amplo favorito para essa luta, mas em relação a como ele poderia ser nessa luta... Fabi, rapidinho. Um dos maiores do MMA, você realmente não coloca ele como maior, né? Cara, eu vou dizer que nessa altura do campeonato, para eu colocar o John Jones como o maior da história, eu teria que realmente rever todos os meus critérios, porque a questão do doping pesa muito para mim. É o cara que tem o recorde mundial de testes falhos. E, para mim, colocar o cara que tem o recorde mundial de testes falhos como o maior da história é desconsiderar isso. Ok, é um critério. É um critério. É por isso que eu falei que se eu fosse colocar ele ali, eu teria que rever todo esse critério. Mas só para ficar claro aqui, nesse podcast, eu e o Meloto colocamos o John Jones como GOAT, mas eu entendo o teu critério. Desculpa te cortar, segue a análise. Não, tranquilo. Mas o que acontece é, como eu falei, ele já não está vindo das melhores performances, está lutando numa categoria que não é a ideal, vindo de tempo parado, vindo de lesão. Provavelmente não é o melhor John Jones que a gente já viu, mas o Jones sempre foi um cara muito consciente do nível de performance dele. Muita gente tem essa impressão aí, que o Jones sempre quis lutar no ponto forte do adversário. Eu tive a impressão contrária. Às vezes ele quis fazer isso depois que ele já tinha eliminado as maiores armas. É tipo você vê o cara entrando na curta contra o Glover, depois que ele já tinha dado show de quedas, trucidado ele no clinch, quase quebrado o braço dele. Aí ele quer fazer essas coisas, ele quer se testar, mas o Jones, no normal, ele quer vencer a luta. E ele tá mais que certo. Chegou na luta contra o Gane, trocou 1 minuto na primeira oportunidade que teve, entrou na cintura, colocou para baixo e definiu. É um cara que sempre chutou muitíssimo bem, nunca foi um dos melhores boxeadores, mas o cara com a maior envergadura da história do evento, a envergadura mais desproporcional também da história do evento. Bom, uma delas. Se a gente for pegar caras no peso médio, peso leve para baixo, tem umas anomalias ali. Mas o Jones, definitivamente, assim, ele nem precisava ter um boxe tão bom. Você ter um braço desse tamanho já impõe uma barreira com o seu adversário. Eu já vi luta que o John Jones estava boxeando com os cotovelos. Tamanha era essa vantagem de envergadura. O adversário tinha que encurtar muito. E aí, quando você encurta contra o Jones, ele tem um dos jogos mais malignos de clinch. Ele é praticamente inquedável. Quando ele é quedado, ele se levanta muito bem. Ele tem um cardio absurdo. Para um meio pesado, bicho, o cardio do John Jones é fora da realidade, sabe? Até mesmo essas lutas que a gente acha que o John Jones pode ter perdido, mais especificamente contra o Dominic Reyes, que eu imagino que a maioria das pessoas aqui pontuou para o Reyes, assim como eu. Eu não. A questão aqui não é falar de qual pontuação está certa ou não. A questão é que o Jones venceu o 4º e o 5º round, indiscutivelmente. E isso depois de ter apanhado bastante nos 3 primeiros, sabe? É um cardio fora do normal. Contra o Gustafsson, a mesma coisa. Venceu o 4º e o 5º round. Contra o Daniel Cormier, o melhor round dele foi justamente o 4º. O 5º ele deixou para lá, ele já tinha ganhado a luta mesmo. Mas esse cardio para um meio pesado, completamente fora do normal. As armas dele na trocação, principalmente se valendo de chutes, mas também desse controle posicional pelo octógono. Ele usa os chutes muito bem para fazer com que o adversário tenha que encurtar a distância. Quando o adversário tem que encurtar, ele pode trabalhar os jabs. Se o adversário entra na curta, ele pode trabalhar cotoveladas, o clinch com as joelhadas, as quedas que ele tem no arsenal. E o jogo dele por cima, cara, quando ele estava ali no auge, surgindo na categoria, se tornando campeão, era um dos jogos mais letais de ground and pound que já passou pelo MMA. As cotoveladas dele eram uma parada absurdamente sinistra, quebrava o adversário com muita facilidade. Ainda existe muito disso, e agora adicionando essa capacidade de jiu-jitsu também, que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira, e ele foi se tornando cada vez mais um lutador pragmático. É aquela coisa que
o momento para derrotar ele, você pega o Jones da luta contra o Shogun, ele cometia tantos erros naquela época, e ele foi só limando esses erros. Ele foi tirando a margem de erro e se tornando um cara realmente muito complicado de ser batido. Ele tem falhas? Muitas. Eu sei que eu estava descrevendo ele aqui como um deus, mas ele não é. Eu acho que ele tem um boxe extremamente falho. Eu acho que a movimentação dele, quando ele não consegue fazer os chutes funcionarem e quando ele tem que perseguir o adversário, ele pode ser extremamente vulnerável a contragolpes. Ele não gosta de quando os adversários se movimentam lateralmente, quando eles circulam pelo octógono, ele tem dificuldade em cortar o espaço do adversário para prender ele na grade, para iniciar uma troca mais franca. E ele naturalmente não é um cara que baixa extremamente pesado, então mesmo essas trocas complicam para ele. Mas agora, eu vou dizer que ele é muito capaz de simplesmente fingir que essas falhas não existem, porque ele é tão proficiente nas outras áreas, sabe? E ele é muito bom em executar o jogo dele. Praticamente todas as lutas do Johnny, mesmo as lutas que ele perdeu, que ele teve decisões contestáveis, ele estava, em geral, jogando o jogo dele. Ô, Barbie, e o Miocic, e o Bombeiro? 3 anos parado, cara? 42 anos de idade, quais as chances dele nessa luta? E ele vai entrar para fazer qual jogo? Cara, Stipe Miocic no auge seria um jogo terrível para o John Jones. Eu já vou dizer isso aqui bem claramente, olhando nos olhos da câmera, que eu apostaria no Miocic contra o Jones, os dois no auge, sem pensar 2 vezes. Eu acho que era um jogo complicadíssimo para o Jones. O Miocic entrou no UFC como um wrestler do mais alto nível, como um ex-campeão da Golden Gloves no boxe, ou seja, um cara completo, sabe? Ele sempre teve boa defesa de quedas, sempre teve um jogo de chão acima da média para a categoria, grande poder de nocaute, um boxe muito apurado, principalmente para um peso pesado, sabe? Já era um boxe apurado de qualquer forma, mas para um peso pesado, muito fora da conta. E é isso, eu acho que ele teria um jogo terrível para o Jones por conta disso, sabe? É um cara grande, é um cara forte, que conseguiria defender as quedas, que conseguiria pressionar, forçar o Jones a trabalhar naquela média distância. Eu sei que ele teria alguns problemas com a envergadura, mas as combinações dele, eu acho que fariam a diferença numa luta contra essa, e é um cara que ele consegue cortar espaço. É isso que eu falei que eu acho que o Jones não tem muito bem. O Miocic já mostrou em muitas lutas que ele consegue cortar o espaço do adversário, encurralar ele na grade e fazer a trocação dele valer. Ele também é um cara que consegue lutar andando para trás, recuando, consegue mudar de estratégia quando a luta tá ficando difícil. É um cara que não tem medo de utilizar o wrestling ofensivo dele, que tem um bom ground and pound também. Um belo card para a categoria. É um peso pesado, assim, não é um card esplendoroso, mas funciona, tem card para 5 rounds, desde que não cobrem muito dele. Mas qual que é o problema? O problema é que o Miocic está envelhecendo igual o leite, né? A última vez que a gente viu ele nas câmeras, o cara não conseguia nem andar direito. A última luta que ele teve, 3 anos atrás, ele foi absolutamente brutalizado pelo Ngannou, em uma luta que, isso aqui é muito doido, né? Porque o Stipe é quase universalmente reconhecido como o maior pesado da história. Ali brigando com o Fedor, e existem argumentos para cada lado por motivos diferentes, mas a questão aqui é que você pensa no maior pesado da história entrando como azarão numa luta. Pensa no maior atleta da história como campeão da sua respectiva categoria entrando como azarão. Anderson Silva como campeão entrando como azarão contra um desafiante. Isso era impensável. E o Miocic entrou como azarão contra o Ngannou, e ele foi dominado de ponta a ponta, sabe? Foi uma performance, assim, risível por parte do Miocic. Ele não ofereceu praticamente nada para o Ngannou, não conseguiu quedas, foi quedado, foi dominado na trocação e brutalizado. E agora a gente tem isso com ele com 42 anos, não conseguiram andar apropriadamente. A impressão que dá é que ele realmente não consegue mais render o que ele tinha. Eu, sinceramente, acho que ele vai entrar e vai perder de um jeito que, se essa luta acontecesse 6 anos atrás, ele não perderia. Talvez ele perdesse de outra forma. Não me entenda mal, eu não estou falando que o Miocic era invencível. Eu estou falando que agora, coisas que ele não tinha como falhas vão ser exploradas. Fala comigo. Você já deu o teu veredito, o teu palpite, então... Só me responde uma coisa para finalizar. Como
E em qual round você apostaria que o John Jones vence essa luta? Cara, eu dei o meu palpite para essa luta quando a gente fez o podcast com os nossos compadres do Contragolpe, né? Eu acho que o Jones vai limpar o chão com a cara do Milchik. Eu acho que essa não é uma luta parelha. Eu, honestamente, não acho que essa é uma luta intrigante. Eu tô colocando essa luta como meu campo minado e, francamente, se eu errar, é Natal. Se eu errar, eu pago o mico aqui com a maior alegria do planeta. É Natal para o seu capitão. Eu quero você um podcast inteiro aqui soluçando. Isso sim é mico. Mas, mano, você não tem noção do mico que eu estou disposto a pagar para ver o Milchik enfiar a cara do Jones no tablado. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu, honestamente, acho que o Milchik vai ser quedado de uma forma que ele não seria mais cedo na carreira dele. Eu acho que ele vai ser massacrado no chão pelo Jones. E eu acho que vai vir uma finalização no segundo round. O meu palpite é esse aqui. Os dois não estão no seu auge, mas o Milchik não consegue andar, vindo de performances risíveis. A última boa performance dele tem meia década e 42 anos de idade. Não tem como, bicho. Eu acho que o Jones vai limpar o chão com a cara do Milchik. Ô Meloto, antes de ir para o Conta Meloto, só me responde uma coisa. Milchik no auge, John Jones no auge. Quem venceria? Olha, essa é difícil, cara. Eu acho que eu vou de John Jones ainda assim. Eu acho que eu vou de John Jones. Se fosse o Velasquez, para mim, o melhor peso pesado que eu já vi foi o Velasquez. O Velasquez só venceria o John Jones. Mas o Miocic eu ainda iria no Jones. O Miocic perdeu pro Stephen Struve, cara. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa, porque ele nem estava no auge ainda, mas é porque eu vejo brechas nele que o Jones eu acho que iria explorar, mesmo no auge do Miocic. E chegamos então no Conta Meloto, mas antes você vai pegar esse link e vai mandar para um amigo. Vai compartilhar nosso podcast, faça isso, para o seu amigo poder ouvir e ver o Conta Meloto. Bom, o Conta Meloto dessa semana não tem como ser diferente, vai falar sobre John Jones, que pode ser que faça a última luta da carreira dele nesse sábado, e eu trouxe aqui alguns tópicos que são importantes nesse possível fim da carreira dele, para deixar claro para a galera, né, enfim, é importante. Primeira coisa, né, o Jones, né, em entrevistas aí recentemente, ele justificou que a luta contra o Steve Miocic está nos planos do UFC há muitos anos, e não só do UFC, mas dele também, dos lutadores em questão. E é por isso que está acontecendo, e ele acrescenta que essa luta aí acrescenta também muito ao legado dele, mais do que a própria luta contra o Aspinall. Ele comparou o Aspinall, inclusive, com o Dominic Reyes, com o Anthony Smith contra o Vince Sampru, que eram caras que estavam hypados no momento que a luta aconteceu, mas depois mostraram que não eram tudo isso. E ele acredita que esse é o mesmo caso do Aspinall. Ele contestou também a questão do cinturão interino que deram pro Tom Aspinall, naquela luta lá contra o Sergei Pavlovich. Ele acredita que não deveria ter valido o cinturão interino, que toda essa polêmica aí de ele aceitar lutar com o Aspinall ou não, começou por conta dessa decisão equivocada do UFC de colocar o cinturão interino naquela luta, porque já tinha a luta do Poatan contra o Jiri Prochazka no card, era só promover aquela luta como principal e mantinha ali a luta do Aspinall com o Pavlovich sem valer cinturão nenhum. Sobre a aposentadoria, o John Jones mantém o pensamento de que vai deixar o esporte nesse sábado, mas disse que a única luta que evitaria essa aposentadoria seria uma luta contra o Poatan. Ele disse que está disposto, inclusive, a abrir mão do cinturão do UFC, se ele tiver essa oferta, para lutar com o Poatan pelo título BMF. Ele sugeriu essa possibilidade aí, já que ele foi campeão de 2 categorias do UFC, o Poatan também, e aí iriam lutar por um terceiro cinturão, que seria o BMF, que hoje... Coisa que não vai acontecer, porque você já veio do futuro e falou que não vai acontecer. Exato, né? Que é um cinturão que hoje, atualmente, pertence ainda ao Max Holloway, né? E falando no Holloway, sabe quem é que tem interesse em uma luta contra ele, por esse cinturão BMF aí? Poatan. O Charles do Bronx, outro brasileiro. Poatan quer lutar mais pra cima, pros pesados. Só provocando a nossa audiência, os nossos amiguinhos. Vai lá. Chama. Bom, o Charles do Bronx, né, que tá no card desse sábado, ele disse que seria uma luta gigantesca pro legado dele, essa luta contra o Holloway,
E além de ele estar aberto a fazer essa luta, ele também disse que uma vitória contra o Chandler o coloca como próximo na fila a disputar o cinturão dos leves. Ele acredita que pode enfrentar o vencedor da luta contra o Islam e o Arman Tsarukyan, que está prevista para acontecer ali em fevereiro. E olha só que interessante, né, galera? O quão bom ficou essa situação para o Charles, aí o cenário, se ele venceu o Chandler, claro, né? Ele pode lutar pelo cinturão BMF contra o Holloway, pode lutar contra o vencedor de Islam Makhachev ou Arman Tsarukyan, e o Conor McGregor também, né, que tá na pista aí, tá sem adversário, tá sem luta, porque o Chandler se perder pro Charles, será que o UFC vai querer fazer essa luta ainda contra o Conor? Então, fica aí essa dúvida, essa questão no ar. O UFC 309, John Jones versus Stipe Miocic, Meloto Card preliminar. Que horas começa e qual a primeira luta, por favor? Bom, o card preliminar começa às 20 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre a Verônica Hardy e a Eduarda Moura, a Eduarda Rondinha. Bom, luta equilibrada, a meu ver, né? A brasileira Eduarda, eu acho ela uma das melhores joias também que o Brasil está produzindo aí para o MMA feminino, grande talento, muito potencial nela, mas é uma luta dura, não é fácil, ela vem de derrota, inclusive, perdeu para Denise Gomes, quedou 5 vezes a Denise Gomes, mas mesmo assim não conseguiu obter vitória. A Denise conseguiu controlar em pé, causar mais danos, e isso é um pouco preocupante, né, porque a Verônica Hardy também tem uma defesa de quedas, e ela é contundente em pé também, tem um bom boxe ali, mas eu acho que a Eduarda ganha, cara, eu vou botar minhas fichas nela, evolução, que vai voltar melhor, e mesmo que ela não seja a favorita nas casas de apostas, né, eu ainda vou ser um pouco ousado e vou manter o meu palpite na brasileira. E na sequência, Meloto, temos o quê? Na sequência, a gente tem o Basil Rafez contra o Oban Elliott. Aqui um confronto eu diria, de estilos físicos opostos, porque um, que é o Basil, ele é um cara explosivo, e o Oban é um cara que joga com um volume. Basil Rafez que entregou aquela luta equilibrada contra o Madalena, né? Exatamente, né? Vale a pena ressaltar isso. É um cara que, na opinião de um juiz, ele venceu o Jack Della Maddalena, né? Que hoje é o número 4 do ranking dos meio médios. Por si só, isso já coloca um hypezinho aí em cima do Rafez. Só que essa luta aí, o Oban Elliott é um cara duro, cara. Eu até subestimei ele no início, agora, nessa jornada dele no UFC. Eu achei que ele não ia conseguir se manter na organização, mas tá vencendo aí, tá se mantendo, tá ganhando no volume, tá ganhando no gás as lutas, mas eu acho que de repente aqui vai ser o teto dele, porque o Basil Rafez é um cara com potencial físico, explosivo, não é tão nocauteador, talvez isso vai prejudicar ele, e pelo que eu vi, ele é zebra nas casas de aposta também, mas eu acho que ele vence, o Basil Rafez, eu acho que ele é superior. Não só ele é zebra, como a Rondinha também tá zebra nas casas de apostas, tá? Exatamente. E na terceira luta, Melo? Pra vocês verem como eu não vou atrás das casas de apostas, não, né? Bom, a terceira luta... Aqui tem café no bule. Vai, Meloto. É fácil acertar as lutas que tem favorito, claro. Bom, a próxima seria entre o Mikel Gall contra o Ramiz Brahimaj. O Mikel Gall é um cara que, tá no UFC aí pra mim, fazendo hora extra, vem de 3 derrotas. Ele foi contratado na época do CM Punk, que estava entrando no UFC ali para fazer umas lutinhas, e deram o Mickey Gall para ele, e venceu o CM Punk. De lá para cá, tá no UFC ainda, mas para mim não justifica. E o Ramiz Brahimaj, em termos de potencial, também não vejo muito potencial nele. Então, assim, essa é uma das piores lutas do card, talvez a pior, em termos de nível. O Gall, se eu não me engano, ele é de Nova York, então talvez por isso que ele tá nesse card. Mas, assim, não tenho muitas expectativas. E nessa aqui, cara, eu ia tirar a moeda pro alto. Eu acho que eu vou de Gall nessa luta aqui, porque se ele não vencer essa luta, aí adeus, né? Aí adeus, aí é 4ª derrota, aí tchau. Ô, Barbie, a próxima luta, que é peso pesado, Marcin Tybura contra o Jonathan Diniz, podemos sonhar com o Jonathan Diniz trazendo excitação pro peso pesado ou menos? Uai, honestamente, eu sonho com isso sim, cara. O Jonathan é um cara de 33 anos, o que, apesar de ser velho para a categoria peso-pena, é novo para a categoria peso pesado. Tem um recorde invicto de 8 lutas, 8 vitórias dentro do MMA, com quase todas essas vitórias vindo por nocaute. Já venceu, na última luta, venceu o Carl Williams, que é um cara que eu tinha até
bem cotado. Eu acho que o Jonathan tem muito a entregar dentro dessa categoria. Acho que ele vai se dar bem, cara. Acho que ele vai se dar bem. Ele tá pegando essa luta aqui, tipo assim... Não é que ele tá pegando de última hora, né? A luta dele contra o Derek Lewis foi cancelada. Aí ele foi pegar o Marcin Tybura uma semana depois, para sorte dele é peso pesado. Eu imagino que ele não corte peso ou corte muito pouco. Mas é um casamento estilístico muito diferente. Então vamos ver como que o Jonathan vai se dar aqui, porque é um cara de queixo duro, chato no grappling, mas se passar dessa, cara, eu acho que ele pode dar uma deslanchada dentro do evento. E na sequência, Meloto, o que temos? Na sequência, a gente tem a luta do Jim Miller contra o Damon Jackson. E aqui é um duelo de dois veteraníssimos, né? Principalmente o Miller, tá desde 2008, 2009 no UFC. E, cara, aqui eles casaram uma luta bem casada, viu? Porque é dois grapplers, o Damon Jackson tem habilidades no solo também, assim como o Miller. E eu vou dar uma vantagem pro Miller nessa luta. Eu acho que ele tem mais queixo, mais coração. Eu acho que ele vai ganhar essa luta a lá Jim Miller mesmo, na raça, que eu acho que o Damon Jackson fisicamente está pior do que o Miller, por incrível que pareça. E na sequência tem o Weidman contra o Eric Anders, Meloto. Essa aí, o Weidman, hein? Grande Weidman, tá no UFC ainda, quarentão já aí também, né? E, cara, nessa luta aqui eu acho que o favoritismo fica mesmo com o Anders. Eu tô com o Capitão Carisma, eu sei que ele tá palpitando no Weidman nessa luta aí. E é o meu palpite também, cara. O Weidman fisicamente já não é mais o mesmo de longe. Contra o Brad Tavares, foi uma performance terrível. E o Anders tem mais poder de nocaute do que o Tavares. Então eu vejo o Anders evitando as quedas do Weidman, que fisicamente não é mais o mesmo, não vai conseguir controlar, e em pé, causando mais danos e vencendo essa luta, talvez até por nocaute. Só quero dizer que eu acho o Anders pior que o Weidman em todos, de pé, no chão, de costas, lavando roupa. Tecnicamente sim, mas fisicamente esse é o problema. Um lutador sem o físico, ele não existe. Eu acho que o Weidman tá, tipo assim, fazendo... Ele também nunca primou pelo físico, também não vem numa boa fase. Eu não sei se eu concordo com vocês dois, não, mas vai lá, Barbie, fala. Cara, não, eu só ia dizer que, tipo assim, pra mim é muito mais uma questão de que o Weidman não tá envelhecendo bem, ele tá tomando muito dano nas lutas dele. Eu achei que a última luta dele contra o Blindado foi um show de horrores, e eu acho que até mesmo você tirar aquela luta pra falar alguma coisa, o Blindado foi dominado pelo Naurdiev, que é um peso meio médio, subindo de categoria, de última hora na luta seguinte. Eu sei que eu apostei nisso, mas eu acho que isso só mostra como que o nível do Blindado tá bem lá embaixo para mérito de comparação. Eu acho que o Anderson, mesmo sendo um cara extremamente limitado, é um cara que dentro dos seus limites ele sabe o que está fazendo, sabe? E é um cara forte fisicamente, é um cara que tem bastante gás, tem um poder de nocaute decente, e honestamente eu acho que isso vai ser o bastante. Ô Meloto, a última luta do evento é Jonathan Martini, leve zebra, e Marcos Magui, levemente favorito. E aí? E aí que a gente tem um lutão, cara. Aqui, luta muito boa. O Jonathan Martins acabou de perder para o José Aldo ali. O Aldo acabou quebrando um pouco do hype dele. Mas não podemos esquecer que ele vinha numa sequência de vitórias muito grande, convincente, vencendo com propriedade os adversários. Um dos caras que mais chuta no UFC, tem uma habilidade muito grande no chute, parabéns mesmo, assim, de reconhecer mesmo, ele é diferenciadíssimo nessa área, só que o Marcos Magui, ao meu ver, é mais completo, e aqui talvez ele pode usar a mesma estratégia do Aldo, mesclando trocação com grappling, e eu vou de Magui nessa luta aqui, cara. Todos os elogios que eu fiz ao Martinez, agora esses elogios vão pro Magui, porque apesar do Martinez ser muito bom, o Magui eu acho que é um pouquinho melhor. Campo minado. Maravilha, chegamos então agora no campo minado. Só recapitulando aqui o último evento, o UFC Vegas 100. Eu, Rampazzo, o Homem Soluço, fui de Denise Gomes vencendo Karolina Kowalkiewicz-Czech para mim, né? Eu, que nunca erro, é uma coisa, eu preciso repetir isso toda vez aqui, porque tá ficando chato eu repetir, tá ficando chato só eu acertar. Depois vem o Meloto, que dessa vez acertou, Carlos Prates vencendo o Neil Magny, e depois vem o Barbie, que
Dessa vez acertou. Que é a Gina Roberts vencendo a Luana Pinheiro. Comam poeira, seus vagabundos! Comam poeira no campo minado! E a gente falou na semana passada que essa era uma sólida para ter uma combinada aí que rendeu uma graninha boa, hein? A gente eu esqueci de fazer, Barbie. Você é um vagabundo! Eu lembrei depois, cara. Eu esqueci de fazer. Eu falei que ia colocar R$30. Eu esqueci, cara. Que pena. Ia ter. Porra, que pena. Só para avisar que esse império, esse reinado vai cair, tá? No final do ano ele vai cair. Ano que vem vai iniciar um novo reinado. Porque eu acho difícil alguém me buscar nesse ano. Vocês não perdem por esperar, hein? 2025 promete aí. A bola de cristal vai vir forte. Bom, neste evento, Meloto, começa você. Qual que é o teu campo minado? Bom, eu vou de Bo Nickel, vencendo o Paul Craig. Arrisco até um nocaute aí, cara. Essa luta termina na via rápida. Tá bom. Se não for nocaute, você paga mico. Eu pago um meio mico daí. Eu ligo, eu faço um trote e aí eu desligo quando a pessoa atender. Barbie, teu campo minado? John Jones vencendo Steve Miocic. E eu vou dizer que esse aqui é o lance inteligente. Olhem no fundo dos meus olhos, soldados. Qual que é a inteligência aqui? É que vai ser o mico mais feliz da minha vida se eu tiver que pagar esse mico. Eu não tenho como perder essa semana. Se eu perder, eu tô ganhando. O Barbie é emocionado, né? Ele não gosta do John Jones. É por isso que ele não coloca o John Jones como GOAT. Ele não gosta do John Jones. Mas você tem que entender que eu não gosto do John Jones pelos motivos que eu não coloco ele como GOAT. Não é uma coisa antes da outra, não. Não sei, não. O meu campo minado é Maurício Ruff vencendo o James Lintop. E te pergunto, Barbie, e aí, cara, coloca o R$30 num bilhetinho triplo aí nesse aí também? Eu acho extremamente sólido, cara. Eu acho extremamente complicado sair um perdedor daí. Mas eu vou dizer que essa daquelas que a odd deve estar tão esvaziada para esses três que você coloca nos três e você vai colocar os R$30 para tirar aquela bala do sinal, né? Mas... O evento passado estava melhor nesse sentido, você tem razão. Deixa eu falar uma coisa. Se não bater esse bilhete aí, significa que aconteceu uma das 3 catástrofes, que é o John Jones perder a invencibilidade, o Bo Nickel perder a invencibilidade também na frente do Donald Trump, que vai estar lá, que é o grande, ele está promovendo aí o Donald Trump, e a outra derrota seria do Maurício Ruff, né, que seria uma derrota muito grande para Fighting Nerds, né, que todo mundo está promovendo, falando muito bem, eu inclusive, né, e aí eu acho que seria, olha, outra catástrofe aí também. Tem razão, mas também estou confiante que vai bater, que ninguém paga mico no evento que vem. Eu realmente acho isso. Meloto, bom, confira nos stories se você não pegou, toda quinta-feira lá no @3tapinhas, segue a gente lá no Instagram, a gente posta o campo minado para você fazer sua fezinha, sempre aquele dinheiro de pinga, por favor. E aí chegamos naquela parte gostosa do baúzinho do Meloto. Vai lá, Meloto. Bom, o baú do Meloto nessa semana vai retratar aqui, galera, um pouco da história do John Jones. Por quê? Porque pode ser a última luta dele, galera. Eu tô ficando triste já. Fim de festa, a festa nem começou ainda. Eu já tô chateado, já tô triste. Então, o Barbie tá ficando feliz que o Meloto, que o Jones vai se aposentar. Vai lá, Meloto, faça o Barbie chorar com o seu baú. O Barbie tem um mau gosto, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá. John Jones, para quem não sabe, né, galera, ele nasceu no estado de Nova York, onde desde cedo ele já se destacou nos esportes de combate, já no wrestling, né, como foi o grande esporte dele que ele praticou antes do MMA. Chegou a jogar futebol americano também, mas por conta do físico dele esguio, ele percebeu que não era a praia dele e decidiu ficar só na luta mesmo. Decidiu entrar no MMA ali em 2008, aos 20 anos. Por quê? Porque ele cursava justiça criminal, mas teve uma filha com a namorada dele, que hoje é esposa, né? E aí abandonou a faculdade para buscar uma renda rápida ali para ajudar no sustento da nova família dele, né? Ele tem 4 filhas com essa mulher e recentemente veio a público que ele tem um filho
sem idade e identidade revelada, fora do casamento aí com essa esposa dele. E aí, em 5 meses de treino, galera, ele já estreou no esporte, já lutou MMA já fora do UFC, né, claro, vencendo por nocaute uma luta dele no primeiro round. Aí, a partir disso, ele emplacou ali mais 5 vitórias, né, conseguiu chegar a 6-0, e aí entrou no UFC, no grande palco do MMA Mundial em 2008, ainda naquele ano. Olha só, ele venceu 5 lutas rapidamente, todas as lutas ali, e já entrou no UFC em menos de um ano de estreia no MMA. Venceu o André Guzmão, brasileiro, na estreia dele, na decisão dos juízes. Depois colocaram ele contra o Stephen Bonner no card principal do UFC 94, isso em 2009. E aí chegou a grande oportunidade dele no UFC 100. Colocaram ele no card do UFC 100, não colocaram no card principal, colocaram no card preliminar contra o Jake O'Brien. E ele venceu por finalização. E aí veio a grande luta, a grande polêmica contra o Matt Hamill, né, que ele fez o main event do TUF Finale, onde ele perdeu numa desqualificação por conta de uma cotovelada na época ilegal, que hoje é legal, né? Foi legalizado, ele pode utilizar hoje esse golpe aí. Na sequência, ele lutou contra o Brandon Vera, um top 15 ali dos meio pesados, isso em 2010, nocauteou com cotoveladas, chegou a quebrar o osso ali do crânio do Brandon Vera com aquelas cotoveladas. E aí, a partir disso, né, ele nunca mais teve nenhuma derrota. Emendou vitórias por nocaute contra o Vladimir Matyuchenko, luta principal também de um UFC Fight Night. Venceu o Ryan Bader por finalização no UFC 126, naquele card do Anderson Silva e do Vitor Belfort. E aí, assim, galera, 2011, entramos em 2011, o melhor ano, talvez, da carreira de um campeão, ou de um lutador, talvez, porque ele além de ele ter vencido o Ryan Bader, ele disputou o cinturão contra o Shogun, atropelou o Shogun, né? Que performance, uma das maiores tiradas para nada. E no mesmo ano venceu o Quinton Jackson, defendeu o cinturão, e o Lyoto Machida, também no mesmo ano, defendeu o cinturão 2 vezes. Ou seja, 4 atropelamentos aí no mesmo ano. Depois, em 2012, já lutou contra o Rashad Evans, também defendeu o cinturão, decisão unânime dos juízes. Ainda em 2012 venceu o Vitor Belfort, finalização. Depois, em 2013, Chael Sonnen, né, depois de ter feito um TUF com ele no UFC. E aí veio talvez um dos grandes rivais dele na carreira, que foi o Alexander Gustafsson, ainda em 2013. Venceu por decisão unânime, uma luta polêmica, mas venceu. E aí em 2014 ele teve uma luta só, que foi contra o Glover Teixeira, brasileiro que disputou o cinturão na época, ainda não tinha conseguido ser campeão, e o John Jones venceu na decisão unânime. Aí chegou em 2015, ele também fez só mais uma luta, que foi contra o Daniel Cormier, e aí deu aquele problema depois de ele ter vencido o Daniel Cormier na decisão unânime dos juízes, teve problemas com atropelamento lá, que atropelou uma grávida, enfim, perdeu o cinturão, não na bola, mas perdeu, e aí voltou disputando o interino contra o Ovin Sampru, onde venceu o lutador do Panamá. E aí, galera, 2017, no contest contra o Daniel Cormier, caiu no doping, depois de ter vencido o Cormier, unificação de cinturões, e ficou sem o cinturão de novo. Voltou pelo cinturão linear de novo, vago contra o Gustafsson numa revanche, onde nocauteou o Gustafsson na revanche, dessa vez foi mais fácil. E aí em 2019 fez 2 lutas contra lutadores de pesos médios que estavam subindo para os meios pesados, se destacando, que é o Anthony Smith e o Thiago Marreta, venceu os 2, ambos na decisão. O Marreta foi mais equilibrado, foi uma decisão dividida. E aí a última defesa de cinturão dele em 2020, contra o Dominic Reyes, mais uma luta equilibrada, o que mostra, né, que ele teve uma queda de desempenho ali bem evidente, mas venceu segundo os juízes, né? E muita gente também concorda com o resultado, embora tenha sido polêmico. E aí, a última luta dele, em 2023, depois de um longo tempo parado, para tentar subir de categoria, diversos fatores aí contribuíram para essa ausência, mas o principal foi que ele disse que não estava conseguindo chegar no peso, a questão física ali, teve um problema contratual também, que ele não queria lutar contra o Francis Ngannou, pelo preço que estavam oferecendo, enfim, lutou contra o Cyril Gane, venceu a disputa de cinturão, vaga, né, que o Francis Ngannou saiu do UFC, e conquistou o cinturão dos pesados, se tornando duplo campeão, não simultâneo, né,
mas duplo campeão. Ou seja, ao todo foram 15 vitórias valendo o cinturão, 14 nos 93 quilos e 1 nos pesados. E se ele vencer nesse sábado, galera, essa é a pergunta que eu vou fazer agora para você. Se ele vencer, né, e se ele deixar o esporte, ele encerra a carreira dele como GOAT, né? Ou se ele perder também, independentemente do resultado, ele vai encerrar para vocês como GOAT? Para mim vai encerrar. E para vocês aí nos comentários? Ótima pergunta, Meluto, ótima provocação. Para mim não tem polêmica quanto a isso, quanto a quem é o GOAT desse esporte, que é o John Jones, lutador o qual eu nunca fui fã. Eu passei a carreira inteira torcendo para ele perder, porque tinha uma rivalidade dele com o Anderson Silva, de quem era o GOAT, de quem era melhor, e eu gostava do Anderson. Sempre torci para ele perder, então nunca advoguei a favor, mas fui convencido. Contra números é difícil, contra desempenho é difícil você argumentar. Então, ele deixou o peso meio pesado como um GOAT absoluto para mim, e eu só queria lembrar o seguinte, que ele foi lutar contra o Ciryl Gane, e o Ciryl Gane foi um cara que, entre aspas, venceu o Ngannou. Estava vencendo aquela luta até metade do 5º round. Tomou aquela inversão no final da luta e perdeu por pontos numa decisão super parelha. Então, assim, essa luta do Jones contra o Ngannou que não aconteceu, a gente tem o Gane como baliza. Como foi o Ngannou contra o Gane, como foi o John Jones contra o Gane. Cara, assim, para mim, assim, tipo, o que era o GOAT virou GOAT com caixa alta, letras garrafais, depois da vitória dele contra o Gane. Da ares de ser de outro planeta, de ser de outro mundo. O John Jones, ele conversa com esse imaginário. É nesse nível a conversa. Como é terrível, o cara mandou a matemática do MMA ali, o que é isso? Onde já se viu? Agora todo mundo que ganhar do Gane vai ter ganhado do Ngannou também, onde já se viu? As lutas aconteceram num intervalo muito, muito curto. O Gane estava vencendo aquela luta por um erro, perdeu o cinturão. Um erro técnico ali. Vamos reassistir aquela luta. E o que o John Jones fez contra o Ciryl Gane? Não durou meio round. É uma coisa inacreditável. Eu acho isso muito revelador, assim. E assim... Não, e veja bem, só um ponto. Não é que foi lá alguém e ganhou do Gane daquele jeito. Foi alguém com um histórico que o Manuto acabou de trazer no baú dele. Assim, fechar com chave de ouro. O cara já tem esse histórico, toda essa trajetória toda, imaculado, e aí chega lá e faz aquilo com o Ciryl Gane no auge. Não foi um pangaré, foi o Ciryl Gane. Eu discordo. Eu acho que, tipo assim, você está comparando coisas que são muito desiguais. Tipo assim, eu acho que a questão para mim é que você está pegando o Francis Ngannou, que é um trocador por essência, e não um trocador dos mais técnicos, contra o Ciryl Gane, que é um trocador de altíssimo nível técnico dentro dos pesados. Para mim é muito claro que a luta sempre seria mais complicada estilisticamente para o Ngannou. Claro, o Jones limpou o chão com o Gane, mas essa era uma luta mais apropriada para o Jones limpar o chão do que para o Ngannou fazer a mesma coisa. Da mesma forma, tipo assim, se o Jones fosse lutar contra um cara como o Overeem, que o Ngannou fez o que quis com o Overeem. Tirou para absolutamente nada. Mas eu acho que o Overeem daria um inferno de luta para o Jones. Porque são só... Os estilos não casam da mesma forma, sabe? O que o Ngannou trazia era extremamente ruim para o Overeem lidar. Mas, da mesma forma, o Overeem tem um vasto arsenal técnico que seria muito mais complicado para o John Jones de vencer. Então, tipo assim, nem entrando muito em consideração de quem venceria na luta entre Ngannou e Jones, mas eu não acho que essa é uma comparação muito válida, porque o Ngannou simplesmente não tinha as ferramentas no chão que o Jones tinha para fazer o que ele fez. Era, em teoria, uma luta de trocadores entre ele e o Gane. Acabou não sendo, muito por conta dessa lesão que o Ngannou tinha no joelho, mas, em teoria, era por isso que essa luta era complicada de se apostar. E eu mesmo apostei no Gane contra o Ngannou. Essa coisa de que os estilos fazem luta, isso é óbvio, né? Isso, claro que essa conta não é simples assim.
Mas você dizer que o Overeem que o Ngannou venceu traria problemas terríveis para o John Jones, eu discordo frontalmente também. Mas vamos lá, comentem aqui, vocês concordam com o Barbie que o John Jones não é GOAT? Concordam comigo e com o Meloto que o John Jones é o GOAT desse esporte? A provocação do Meloto foi maravilhosa. É isso daí. E vamos passar a régua nessa edição de 3 tapinhas, não sem antes o tapinha de despedida, que pode ser na cara ou pode ser nas costas. Qual é o seu, Meloto? O meu tapa vai nas costas da Germaine de Randamie, que anunciou a aposentadoria dela no MMA nessa última semana aí. E fica aqui um reconhecimento, uma reverência aqui pela carreira. Sempre que um lutador se aposenta, que fez história, né? Ela foi campeã peso-pena do UFC, teve títulos aí também em outras modalidades, mas o principal foi o título do UFC no peso-pena. E, cara, parabéns aí pela carreira. Germaine de Randamie venceu a Juliana Penha, que é a atual campeã, né, dos pesos galos do UFC, venceu a Holly Holm, venceu a Raquel Pennington. Então, assim, ó, a Larissa Pacheco também. Então, cara, que carreira, foi uma grandíssima lutadora. Teve um teto ali, né? Amanda Nunes, que era o teto de quase todas as lutadoras, né? Não tinha como vencer essa mulher, poucas conseguiram, mas foi uma carreira muito, muito bacana de se assistir. Lutadora contundente, agressiva, Muay Thai dos melhores. Poderia ter feito um pouco mais, teve problema de inatividade aí, engravidou recentemente, isso diminuiu muito do nível dela, mas fica aqui meu reconhecimento a Germaine de Randamie, grande lutadora. Muito bom, Meloto. Qual que é o teu tapinha, Barbelotto? O meu tapinha vai na cara do Jones. Eu acho que aqui já é tem que ser. Essa talvez seja a última oportunidade que eu tenho de meter a mão na cara dele. Não, ele tá se entregando, tá passando vergonha. Que isso? Você dá tapa na cara do Poatan toda semana e eu não posso dar cara do Jones toda semana. E eu acho que, aliás, é uma coisa que até o Meloto trouxe aqui, que foram justamente essas novas declarações. Não, é a minha vez de falar. Encerre esses lábios aí. Que essas novas declarações do Jones, que ele tá falando, o cara comparando o Aspinall com o Johnny Walker, comparou um campeão interino com defesa que já venceu a maior parte do top 10 com o Johnny Walker. E falou que não deveria ter título interino. Mano, o John Jones não compete há quase 2 anos. Como não deveria ter título interino? Para mim, o que é revoltante, e eu só quero ressaltar isso mais uma vez, essa luta contra o Stipe Miocic não deveria estar acontecendo. A gente tem um título interino que está sendo defendido, enquanto o campeão está escolhendo fazer uma luta contra um cara inativo, vindo de derrota, que a última vitória dele tem o quê? 5 anos. E eu acho que é realmente um jeito tosco de se finalizar uma carreira. É óbvio que o John Jones tem uma das maiores carreiras da história do MMA, estelar, mas tudo que ele posta agora é a galera falando, meu amigo, você tá tipo assim, colocando uma mancha nesse seu final de carreira porque você tá evitando lutar contra o cara mais óbvio. Se você concorda com isso ou não, beleza, isso aí é com você. Mas para mim tem um campeão interino, ele deveria estar lutando contra o campeão. Jones está claramente evitando isso, que é a luta que para ele é a luta do legado, para mim é você pegar um cara que não deveria nem estar lutando nesse nível mais, pelo menos sem ter uma vitória dentro do top 5 nos últimos 5 anos, e utilizando o nome dele para se alavancar. Tava na cara dele, não me importa se vocês concordam. Barbie, eu só tenho uma dúvida, Barbie. Daqui 30, 40, 50 anos, a gente olha para trás, vê que o Aspinall perdeu para o Cyril Gane e que o Jones lutou contra o Miocic, venceu o Miocic, tu daria razão pro Jones aí no futuro? Jamais. Eu acho que a luta contra o Stipe Miocic, ela não tem nenhuma justificativa adequada em relação ao Aspinall. Para mim, não importa o que vai acontecer com o Aspinall. O fato é que, no momento atual, ele já bateu a maior parte do top 10. Ele é o dono do cinturão interino. Com defesas, ele é o desafiante. A questão é que o Jones está falando, mas eu só quero lutas que aumentem meu legado. Eu acho, honestamente falando, que você bater um cara como o Aspinall hoje vale muito mais do que bater o Miocic. Tipo assim, se coloca o Aspinall no lugar do Jones para lutar contra o Miocic,
Eu acho que as odds seriam ainda mais desniveladas do que são para essa luta do Jones contra o Miocic. Eu acho que todo mundo aqui apostaria no Aspinall. Quem falar que não está mentindo, vocês sabem que é verdade. Então, para mim, não importa se o Aspinall, a partir de hoje, perder todas as lutas que ele fizer. Hoje, ele é a luta certa e ele seria a luta do legado para o Jones. Bom, vamos lá, porque eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, Barbie, cuidado com essas fake news, porque não é verdade que eu dou tapa na cara do Poatan todo o podcast aqui. Eu dei uma vez a galera já acha que eu odeio o Poatan, que coisa que não é verdade. Eu dei uma vez tapa na cara do Poatan e dei uns 3 tapas nas costas do Poatan. Eu adoro o Poatan como lutador, adoro. Segundo ponto, eu cheguei a comentar aqui nesse podcast que o John Jones está querendo jogar fácil, né? Se for fazer mais uma luta, não é contra o Aspinall, é contra o Poatan, né? Tá escolhendo as coisas fáceis. Eu falei isso daqui agora eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu não disse com todas as letras, vou dizer, é óbvio que o John Jones está correndo do Aspinall. Isso é óbvio. Eu só não sei se eu o julgo por isso. Ele está envelhecido, está no final de carreira, pode se aposentar como GOAT, como invicto, né? Aí tem um asterisco ali, mas né, nunca perdeu uma luta na bola. Cara, dá para julgar, eu faria diferente, você faria diferente? Provavelmente não, nem eu, nem você, nem o Meloto, nem ninguém aqui. Então, tá correndo, é óbvio, mas eu acho que tem, assim, a ocasião faz o ladrão aí, eu não julgo tanto assim, não. Esse é o meu grande ponto com relação a essa história. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, senão eu vou pro meu tapinha. Eu concordo, Rampazzo. Eu, no lugar do Jones, provavelmente faria o mesmo também. Assim, daqui 20, 30 anos, a galera vai olhar para a vitória do Jones contra o Miocic, eu acredito, tá? E vai reconhecer como uma grande vitória. O negócio do momento, do timing, às vezes fica preso no timing, às vezes fica preso. Eu vou dar um exemplo aqui, o Shane Carwin. Pouca gente fala do Shane Carwin, mas ele era muito top, cara. Ele era campeão interino também dos pesados, e a galera não põe mais tanto peso assim naquela vitória do Brock Lesnar sobre ele. Então eu fico pensando nisso. E o próprio UFC aí criou, inclusive naquela época, criou esse precedente de não ter dado o Minotauro para enfrentar o Randy Couture, valendo o cinturão, né? O Randy Couture era o campeão linear, o Minotauro era o campeão interino. O que o UFC fez? Colocou o Brock Lesnar para disputar o linear e o Minotauro para defender o cinturão interino com o Frank Mir. Ou seja, o UFC mesmo criou para si esse precedente de agora poder fazer o mesmo. E se a gente for reclamar agora, a gente reclamou lá atrás. Então... É isso. O Barbie, é óbvio que o John Jones está correndo do Aspinall. E por que ele lutaria contra o Aspinall? Não tem por que ele fazer essa luta, colocar em risco, porque provavelmente ele perderia mesmo. Hoje, um adversário muito mais difícil. Vai lavar o chão com o Aspinall? Não vai. Aí não vai. Por que ele vai colocar em risco todo esse legado? Se aposentar como GOAT, virar milionário dando palestra, sei lá o quê. Qualquer pessoa evitaria essa luta. Ele não está errado de correr, esse é o meu ponto. É um pouco ingênua essa tua raiva dele por ele estar correndo do Aspinall. Desculpa, cara. É isso. Isso, eu me relaciono. Você falar assim, ele deveria fazer isso e isso ser a coisa certa, são duas coisas muito diferentes. Ele está objetivamente fazendo a coisa errada pelo esporte e por todos os outros lutadores. Se você faria o mesmo ou não, aí para mim já é outro papo, mas só que o fato de que você faria o mesmo não faz com que isso seja uma coisa justificável, pelo menos na minha visão. Não, eu discordo. Para mim é muito justificável. Tem milhões de justificativas. Eu dei algumas aqui, inclusive. Ok, mas justificativas que não sejam de tipo assim, é o melhor para ele. Bom, o meu tapinho de despedida é na cara de João Menegali Barbie. Eu tô brincando. Então eu te amo, capitão. Te amo, capitão. O meu tapinho de despedida é na cara de Neil Magny, esse vagabundo, lutador incompetente, né, rei do sono. Se você tem problema de insônia, coloca uma TV no quarto e coloca as lutas do Neil Magny. Você vai dormir. Né? E assim, por favor,
parem de chamar. Aí é um apelo que eu faço, vamos lá, cara. Um apelo que eu faço ao Laerte Viana, ao Vini do Diretaço, ao Renato Rebelo do Sexto Round, Lucas Carrano, André Azevedo, quem mais? Nossos amados, bravos, dupla dinâmica, né? Do canal Contragolpe, o Lenner e o Andrezão, o menino lá do canal Nocaute, o Coutinho, Nocaute não, como é, canal Encarada, todos os produtores de conteúdo, parem de chamar o Neil Magny de porteiro. Porteiro é a puta que... Porteiro da onde? Vaza do top 15. Área, seu imprestável, lutador sonolento, incompetente, ruim. Tchau. Obrigado, Carlos Cigarro. Foi lá e queimou no primeiro round, é assim que eu quero. Manda esse cara para onde nunca devia ter saído. Aposenta esse cara. Porteiro de nada. É um corte. Corte do quê? Esse lutador incompetente, ruim. Tapa na cara. 1, 2, 3, tapa na cara. Até quinta-feira que vem. Estou feliz que o Neil Magny foi esbofeteado e vai sair do top 15 e nunca mais vai ser chamado de porteiro por nenhum canal deste YouTube. Um beijo no coração de vocês. Eu sou Rampazzo, Meloto e Barbie. Nós somos 3 Tapinhas. Amamos vocês. Um beijo. Três Tapinhas.